E aí as coisas começaram a acontecer. Então, é muito importante, eu falei para minha irmã agora há pouco, eu falei, é muito importante a gente refletir na vida da gente. A gente erra por inexperiência. A gente erra muito por inexperiência. Mas Steve Jobs disse uma vez, a gente só consegue ligar os pontos e enxergar como a vida da gente está e como pode melhorar a partir do momento que você olha para trás. Porque para frente ainda não existe. Então, quando o Steve Jobs falou isso, a gente para refletir, a gente olha para trás e vê o que pode ser melhorado, o que eu fiz que melhorou e o que eu fiz que piorou, e aí eu fui ajustando o passo. Mas nada disso teria sentido, não teria esse êxito se não fosse o próprio Deus, né, que tivesse me escutado. Então a gente vê que. Aí uma coisa que eu digo do Linota. Para eu poder ser o melhor amigo seu aí que está assistindo, o que eu preciso saber primeiro? Né? A gente quer ser amigo do Ricardo, né? Chegou aqui pessoalmente. Qual é a primeira coisa fundamental para eu ser o seu amigo que você está assistindo aí na tela? A pessoa fala, primeiro tem que conhecer o Ricardo, tá? Ricardo. Mas o que eu tenho que saber seu? Seu nome. Para existir um vínculo mais forte, para existir mais uma amizade duradoura, eu preciso saber o seu nome. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou isso daí, né? Ele falou assim, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Jesus estava na terra nessa ocasião, olhando para o céu e falando isso. Santificado o nome de quem? Do Pai de Jesus Cristo. Eu estava fazendo uma pesquisa, diz que o nome de Deus está até no nosso DNA. Eu vi na internet, depois eu publico lá. Mas eu me interesso bastante, me interesso pelo nome dos meus clientes, pelo nome dos meus amigos. Você imagina sobre o Criador, sobre o Supremo. Então, a gente louvar o nome de Deus e do Filho de Deus que resgatou a nós. Eu tive uma experiência semana passada que quando eu vi as fotos, eu falei, eu não sou eu nessas fotos. Porque parecia que já estava morto, parecia que a pessoa ia perguntar, e aí, ele morreu com quantos anos? E a gente vê que às vezes Deus resgata a gente porque ele tem uma mensagem para você, ele tem uma mensagem para mim. E é muito forte. E esse sistema nos dá a oportunidade de não ter tempo para escutar. Eu falei para minha irmã, eu não tinha tempo de conversar com ela. Hoje ela está até aqui, ó, assistindo aqui, porque eu comecei a bater papo com ela e minha mãe aqui. Eu falei, eu só tô tendo tempo de conversar com você, Li, porque eu tô doente. E aí a gente para pensar, então quer dizer que eu trabalhei, e agora que eu não tô aguentando mais, daqui a pouco eu morro e acabou? Não, tem uma mensagem especial para você. A ressurreição de Cristo, a ressurreição dele, e o nome do Pai dele tem que ser santificado. Então é isso que a gente tem que ver. Para ser seu melhor amigo, eu tenho que saber seu nome. Você tem que saber o meu nome. E não é só isso. Eu tenho que agir em harmonia com o que você faz de bom. Porque se você quer ser meu amigo e faz as coisas erradas, eu vou me afastar de você. Então, se você quer se aproximar de Deus, afasta as coisas ruins da tua vida. Para de trair a mulher. Para de enganar o patrão fazendo hora no banheiro. É a sua família que você está tentando sustentar no teu emprego. Não é para o patrão que você está trabalhando para você mesmo. Está fazendo hora no banheiro, você podia estar aprendendo alguma coisa nova e trazendo valor para a empresa que você está trabalhando. Esse patrão não ia querer te largar nunca. Ia falar, não, esse cara resolve tudo quanto é problema aqui na empresa, eu vou mandar tudo embora, eu sou louco? Não. O que as pessoas fazem? Eles falam, ah, não, que é isso, mano? Eu quero sexta-feira, eu quero cerveja, sextou. Isso não é vida, vocês estão sendo enganados. Agora, o que é interessante? Se você se valoriza, se você valoriza a empresa, chega uma hora que você se torna sócio do seu patrão, porque você vai ser tão bom no que você faz, que ele vai falar, puxa, se esse cara vai vacilar em montar uma empresa, ele vai virar meu concorrente. Se ele sair daqui, eu quebro. Porque o cara está dominando tudo. Ele é muito bom. Então, você tem que mentalizar o seguinte, você tem que fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, até você ter condições melhores ainda. Isso daí é uma frase do filósofo. Então, aproveita a oportunidade da tua vida. Falei para minha irmã, agora há pouco, eu tô com 57 anos, quase não cheguei nos 57.
Porque eu estava internado dia 2 que eu bati os 57 anos. Dia 2, 57. Dia 3 eu tive alta do hospital. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque eu estou me sentindo muito grato a Deus. E quando ele resgatou eu da quase morte que eu estava ali, é porque eu tinha que falar alguma coisa. E aquele negócio que eu tenho para falar honra o nome de Deus. Independente da religião que você seja, sabe? Esse sistema está enganando a todo mundo. Esse sistema é invisível. Aí a gente para pensar, pô, então existe um que está preocupado com a gente? Existe. Só que ele fica quietinho lá, porque ele deu o direito do governante desse sistema de coisas dominar, matar e roubar. Por que ele deu esse direito? Se vocês for pesquisar, vocês vão entender. Eu entendo por quê. Mas aí por que ele está permitindo o sofrimento? Porque ele permitiu aquela coisa governar. Por isso que você vê guerra, explosão em Dubai, é por isso que você vê explosões em todos os lugares, as pessoas com medo. Só que o reino de Deus não é assim, é totalmente o inverso. Se fosse Deus que estivesse governando, estaria maravilha no mundo. Então, qual que é a mensagem principal? A mensagem principal é que a gente tem que absorver conhecimento e esse conhecimento vos libertará. Simples assim. Só que a correria do dia a dia não quer que você tenha esse conhecimento. Não quer que você nem saiba o nome de Deus. Ah, não é para usar esse nome. Tá? Vai peticionar uma... Meu pai, ele era tenente da polícia, do 10º Batalhão, quando se aposentou se tornou advogado. Ele falava para mim, faz uma petição e põe o nome errado do juiz para você ver o que acontece. É juiz supremo. Então, a gente tem que pôr a mão na consciência e pensar, dinheiro não tem valor. Ele é para nós usarmos para o nosso benefício. Mas não é para amar o dinheiro, é para amar as pessoas. É para usar o dinheiro para ajudar as pessoas. E as pessoas querem usar as pessoas na empresa que elas estão montando para ganhar dinheiro. Se você amar o próximo como a ti mesmo, e você contrata ele, e você pode pagar um valor justo para ele, você não vai pagar R$600. Ah, é R$600, o cara é bobo, ele aceita. Ah, ele ganha 2.100 por mês. Ele é bobo, ele aceita. Você está arrancando couro, por assim dizer. Você está usando a pessoa. Para quê? Ganhar dinheiro. Vai ser abençoado você? De repente até você ganha dinheiro. Mas você não vai falar com orgulho para os seus filhos que a empresa que você montou foi tirando a escravidão, que nem muitas vezes a gente vê poligâmia, e outras pessoas que estão no Brasil aí são escravizadas, aí estudar para trabalho escravo. Então, na vida, a gente só começa a refletir muitas vezes depois que passa dos 40. Já ouviu falar aquela frase lá? A vida começa depois dos 40. Né? É por quê? Porque o seu córtex pré-frontal já está totalmente formado, você já começa a ter a sua própria opinião, você já sabe, entre aspas, mais ou menos o que você quer. E o que você quer? Por enquanto você não sabe. Está 95% do seu HD da memória fazendo você rodar no piloto automático. Por isso que você tem os mesmos resultados, mês após mês. E os resultados que você não quer ainda. Chega no final do mês, o dinheiro acaba antes de acabar o mês. E isso é normal para o pessoal. E a televisão faz fazer não. A televisão faz você enxergar que isso é normal. Não é normal. A partir do momento que você sai da caixinha, sai do piloto automático e você começa a criar a sua realidade, aí a sua vida começa a mudar. Como, Ricardo, que eu vou criar minha realidade? Primeiro, faça coisa justa, honesta e que ajude ao próximo. Nós estamos aqui para servir ao próximo como a nós mesmos. Como? Você está vendo uma criança com fome, um pai de família, um moleque no colo. A gente não deve dar dinheiro. Minha mãe está aqui assistindo, ó. Ela sempre falava, Nê, não dá dinheiro, dá um pãozinho. Não dá dinheiro, paga o lanche. Mãe, você tá aí? Deixa eu aumentar aqui para ela ver. Mãe? Mãe? Eu não estou vendo o rosto da senhora aqui. A senhora abaixa a câmera. Abaixa a câmera aí para o pessoal ver a senhora aqui. Olha, a senhora tem que se enxergar. A senhora tem que se enxergar na câmera, mãe. Não estou vendo a senhora.
Olha aí para a câmera, vê se a senhora está se enxergando. Mais, 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 mais. Aí tá, afasta um pouquinho. Afasta um pouquinho o tablet da senhora, do rosto da senhora. Essa daqui é a minha mãe, é aquela que falou: Nenê, Miltinho tá aqui. No começo dos 10 centavos. Ele tá aqui para comprar motor do portão. Falei, Miltinho, daí. Eu falei, tá aqui a minha mãe, Gessi Atala Martins. A melhor mãe do mundo. Todo mundo tem a melhor mãe do mundo, né? Tem umas mãe que a pessoa não ama, mas essa daqui não dá para não amar. Meu pai era Ricardo Martins Neto. Eu sou Ricardo Martins Júnior. A minha irmã que está aqui no carro, ela está dirigindo, escutando aqui, ó. Ela tá. Você vê como que é a correria ali. Você está correndo, ela ia assistir eu gravar aqui junto com a minha mãe, mas ela tem obrigação, tem que buscar remédio. Olha como que o sistema faz a gente não ter tempo para a família. Uma coisa que eu contei para minha irmã agora há pouco. Aqui, ontem, estava na minha casa, aqui no canto tem um sofá. Eu estava sentado no canto do sofá, por causa que eu voltei da internação. Aí estava o meu netinho Henrique, a minha netinha Helena, a outra recém-nascida, que é a Heloíse, minha nora, e meu filho sentou do meu lado ali no sofá. Não era nem assistindo TV, era só sentado. Eu parei e falei pro Ricardinho assim, Jéssica, ou a Marisa eu já contei. O Ricardinho do lado falou, meu Deus, eu tô estranhando. Porque eu tava no sofá, sentado, e tava o Ricardinho do meu lado, onde eu podia tocá-lo, pus a mão na perna dele. Do lado de cá tava a minha esposa, e do lado dela a minha nora, com o bebezinho no colo. Eu olhei assim, falei para eles, eu não tinha tempo para parar e ficar esse pouco tempo com vocês aqui. É que a gente entra num looping de trabalho, e na minha mente eu penso, eu trabalho não para ter sobras, mas para ter um nome honrado. E tem dívida ainda? Tem conta para pagar, tem coisa, tem conta para pagar. Só que se você focar no problema, seu problema se expande. Se você focar na solução, ela também se expande. Então eu comecei, depois que eu comecei a trabalhar por conta com a JR Portões, eu comecei a refletir muito a cada decisão que eu tomava. Porque eu só tomava decisão errada. Tudo que eu fazia dava errado. Não tinha, sabe? Mesmo trabalhando com os portões, estava pagando conta. Só que as nossas decisões, a sua vida, é reflexo do que você fez nos últimos 30 dias. Então, quer dizer, 30 dias, o que você está colhendo hoje é o que você plantou nesses 30 dias. Trabalhou, se esforçou, enrolou o patrão, vai colher. Trabalhou, se esforçou, aprendeu mais, deu valor na empresa que você trabalha, vai ganhar mais, vai colher. E as pessoas, às vezes, só querem o quê? Eu tenho emprego, não quero trabalho. Eu quero emprego, estou empregado, tenho um salário lá, dia 5, dia 20. Quando passa lá uma fase que depois te mandou embora, você não produziu, você não sabe, você não aprendeu nada. Só para você ter uma ideia, em 98 a Ford mandou 2.800 embora, o sindicato recolheu todo mundo lá, foi pago. Aí em 2001, ainda tinha gente que estava saindo. Só que o que eu quero dizer com isso? Naquela época a Ford ainda existia. Hoje a Ford nem existe mais fábrica no Brasil. Então significa o quê? Que se aquele pessoal que estivesse lá tivesse cada vez mais agregado valor de conhecimento, ou no serviço que a própria pessoa faz, ou numa nova modalidade, o valor dela não se perderia. Ela perderia o salário, mas o valor não, porque ela conhece algo que serve às pessoas, serve para ajudar outras pessoas. E você só vai ganhar dinheiro quando você não querer arrancar dinheiro das pessoas numa venda. Quando você quiser vender algo para alguém que vai beneficiar aquela pessoa. Como que funciona isso? Significa que vender, então, é ajudar o cliente a tomar uma decisão que será boa para ele mesmo que ele não saiba. Só que vender tem que estar casado com contribuir. Você tem que aprender e contribuir. Quando você contribui com o próximo, outras pessoas, sem você perceber, vai estar contribuindo com você. Nós somos parte de um ciclo. O ciclo da natureza chove, molha o solo fertiliza e nos alimenta. E as novas gerações vão fazendo um ciclo interminável.
Por que é interminável? Porque a vida era originalmente para ser eterna. Por isso que é interminável o ciclo da água. Por isso que é interminável o ciclo do Sol nas galáxias. Por que é interminável? Porque a vida já era para ser eterna lá desde o começo. Então, o mundo hoje está nos obscurecendo um conhecimento que é extremamente valioso. Só que aquele que está governando não tem o poder de ficar até quando ele quer. Ele tem um período pré-determinado. Então, o que estou falando? Estou falando de religião? Não estou falando de religião, não. Estou falando da quase morte que eu tive, que eu falei que, por mais posses que a pessoa tenha, quando você morrer, você vai para uma caixinha, ou caixão. Por exemplo, um cara pode parar uma Ferrari de 1,5 milhão de dólares, vão até falar em dólares, em frente a um hospital, porque ele está começando a infartar. E nessa Ferrari de 1,5 milhão de dólares que ele para, muita gente, a gente vê na internet hoje, a moda é ostentação, né? Existe ostentação e existe a pessoa que tem. A pessoa que tem uma casa com piscina, a pessoa que tem uma casa, a pessoa que tem bens, significa que o estilo de vida dela já é aquele. Ele trabalhou, quem trabalha merece ganhar dinheiro. Até ouvi uma vez, falaram na internet lá, o que significa pobre? Pobre não é pobre igual a gente mentaliza. Pobre é improdutivo. Pobre é improdutivo. Se você produz, jamais você vai ser pobre. Você vai sempre ajudar outras pessoas e ser ajudado. Vira um ciclo. Então, aquela pessoa que parou no hospital com uma Ferrari de 1,5 milhão, com seguranças ao lado, que ajuda ele a entrar no hospital, ele pode, de repente, ter um infarto fulminante e sair dali, em vez de sair numa Ferrari de 1,5 milhão, ele sai num caixão que não vale muita coisa. E a pessoa muitas vezes não para refletir. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês dos 10 centavos é isso. Não é você que vai sair do apuro que você está por suas próprias energias, pelas suas próprias forças. Peça em oração, peça com o coração sincero, peça com verdade e plenitude e ele te ouve. Sempre por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Então, peça a Deus por intermédio de Jesus, porque Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu não estou querendo falar de religião, eu estou falando um texto bíblico, tá bom? Então, obrigado pela atenção que vocês deram, tá bom? Eu estou feliz, minha irmã aqui falou que eu estou mais bonito que antes, eu não entendo porquê, né? Aí eu falei, Marisa aqui, olha. Ela falou que eu estou mais bonito que antes, depois que eu voltei da internação, eu vou pôr umas fotos aqui, que vocês vão ver na internação. Eu só dei conta aqui da seriedade de quanto eu estava ruim quando eu vi as fotos. Que eu não lembro de nada do que tem naquelas fotos. Então eu estava inconsciente. Então a partir do momento que eu estava inconsciente, eu falei para minha irmã Marisa, que está aqui do lado na câmera aqui. Falei, Marisa, Li, eu chamo ela de Li. Falei, Li, se eu tivesse embarcado dali, você só ia escutar as pessoas falar assim, quantos anos ele tinha? 57. Ou talvez nem 57, porque eu estava internado. No dia 3 eu tive alta, dia 2 foi a data do meu nascimento. Então talvez teria 57 ou teria 56, né, Li? Né? Mas a bênção de Deus, ela é colocada na nossa vida para que outras pessoas, que nem vocês que estão assistindo aí, tá minha mãe e a Marisa aqui na tela, no outro celular, a bênção de Deus ela é colocada para quando a gente